eu sou Angela Galfic e vocês estão no meu canal Laços de Amor. Hoje nós vamos para mais um quadro do Senta que lá vem a história. Isso mesmo, nós vamos contar a história da Patrícia Brandão. Mas antes, roda a vinheta. E aí pessoal, já é inscrito no canal? Não? Como assim? Nós temos aqui uma playlist maravilhosa. Olha só, você quer conhecer mais histórias sobre adoção? Você quer conhecer mais sobre adoção brasileira? Ou você quer conhecer mais sobre perfil? Aqui nós temos tudo. Agora que você já sabe que o nosso canal é exclusivo sobre adoção, ficou muito mais fácil se inscrever, não é? Então aproveite que o momento é agora. Ative o sininho das notificações, deixe sua curtida e, claro, pessoal, compartilha com um amigo, com um vizinho, afinal de contas, é a nossa história que está sendo contada aqui. Bem, quero apresentar para vocês a Patrícia. A Patrícia tem esse Instagram, ela também é escritora e escreveu este livro. Se vocês quiserem adquirir o livro dela, entra no Instagram dela e fala com ela que ela vai passar lá o link tudo direitinho para que vocês possam então adquirir esse livro. Bem, quero convidar vocês também a pegar um lencinho, porque tenho certeza que você vai se emocionar com a história. Senta que lá vem a história. Olá, tudo bem? Meu nome é Patrícia. Eu sou Patrícia Brandão, professora, casada com Dalton Brandão, mãe de 3 pela via da adoção, uma mãe plena, realizada e muito feliz. Mas nem sempre foi assim. Por muitos anos, a maternidade foi um sonho que parecia ser longe de alcançar. Quando eu me casei, eu sonhava em ser mãe, sonhava em construir minha família, ter meus filhos. Mas na minha primeira gestação, eu tive uma primeira frustração. Eu perdi o meu primeiro bebê num aborto espontâneo. E depois dessa perda, tive mais 4 perdas. Descobri nesse caminho de idas e vindas, de perdas e frustrações, que eu tinha 2 doenças. A trombofilia e a incompetência do istmo cervical. Que são problemas que impedem uma gestação de chegar até o final. No caso, a minha, mesmo fazendo todos os tratamentos necessários, eu não conseguia manter uma gestação. Isso mexia muito comigo. Porém, a adoção entrou na minha vida lá na adolescência. Quando eu tinha 16 anos, eu planejei que eu teria 2 filhos. Um pela via da adoção e um biológico. Não sabia que passaria por todo esse processo, mas sonhava em ser mãe. No ano de 2018, eu me habilitei para adoção. Conversei com meu marido sobre esse sonho e me habilitei. Depois da minha habilitação, eu tive mais 4 perdas de bebê, que foram essas que eu contei para vocês. E na última perda da minha filha Laura, eu tomei uma decisão muito importante na minha vida. Eu falei que eu ia gerar os meus filhos no coração, que agora não seria só mais um, seria um grupo de irmãos, porque eu sabia que gestação biológica, para mim, já não teria como dar continuidade devido a todas as questões da minha saúde. E assim fiz. Fui à vara da infância, alterei o perfil, fiz fazia acompanhamento terapêutico, trabalhei o luto e segui com a minha gestação invisível aos olhos humanos, mas muito especial para Deus. E nesse contexto foi que meu telefone tocou. Numa viagem a Gramado, eu e meu esposo estávamos curtindo aquelas paisagens deslumbrantes de Gramado e aconteceu o inesperado. O telefone tocou. E não havia apenas um coração esperando por uma família. Haviam 3 corações ansiosos por ter pai e ter mãe. Nessa hora, meu coração bateu muito forte. Ao mesmo tempo que eu estava feliz, eu tinha muito medo. Era um misto de emoções. Alegria, medo, insegurança. Diante de tantas
novas demandas, né? Como ser pais, como nos tornar pais de 3. A viagem continuou tranquila, mas o pensamento borbulhava o tempo todo. Como serão essas crianças? O que nos espera? O meu marido ficou um pouco inseguro, porque a gente colocou o grupo de irmãos, nós não pensávamos que viriam 3 ao mesmo tempo. Foi muito assustador. Mas mesmo com medo, nós tomamos a decisão de prosseguir com aquele processo, porque entendíamos que era um propósito de Deus para minha vida e para minha família. E assim foi. Quando nós retornamos, nós fomos até a vara da infância com um caderninho na mão para anotar tudo sobre os nossos filhos. Dali por diante, o meu coração de mãe já estava acelerado. Meu marido ainda estava inseguro, preocupado, pensando em tudo que ia acontecer. Mas eu não, eu já estava totalmente animada, totalmente empolgada com a história de ser mãe. Com medo, mas muito feliz. E nisso foram os dias de convivência. Começamos os nossos dias conhecendo o nosso trio, e logo os 2 mais velhos já quis me chamar de mãe. Muito abertos, muito ansiosos por ter uma família, se mostravam sempre muito afetuosos e inteligentes, querendo mostrar todas as suas habilidades. O mais novo, sempre arredio, com o rostinho fechado, não me chamava de mamãe. Quando eu pegar, escondia embaixo da mesa. Eu pensava, meu Deus, será que eu vou conseguir amar esse neném tão bravo que não está se abrindo para conhecer? Mas nós não podemos nos esquecer em algo no nosso processo de adoção, que amor não vem pronto dentro de uma caixinha de surpresa quando a gente conhece nossos filhos. O amor é um processo de construção, que acontece dia após dia. E assim, nessa perspectiva de saber que com o meu mais novo eu teria que desbravar aquele coraçãozinho, apesar de ter 2 anos, aquele coraçãozinho ainda estava fechado para uma nova família. Meus filhos estavam acolhidos no programa Família Acolhedora, um programa de acolhimento. Eles moravam com uma família que cuidaram deles com muito amor e carinho, uma família muito especial, que nós temos guardados no coração até hoje. E essa família foi muito importante nesse processo de integração das crianças na nova família, no caso eu e meu esposo. Preparamos um quartinho para os 3, naquela correria, saímos para comprar cama, lençol, tudo que podíamos, porque não tínhamos filhos, não tínhamos brinquedo, não tinha nada na nossa casa. Já tínhamos o quarto, mas não tínhamos nada. A gente tinha uma pequena reserva e com essa pequena reserva a gente comprou o mínimo possível para começar a vida com os 3. Às vezes a gente fica pensando muito nas questões financeiras. Claro que eu e meu esposo, eu sou professora concursada, meu esposo também é concursado, mas naquele momento os filhos não precisavam de um quarto tão luxuoso, talvez de brinquedos caros. O que eles precisavam era de um pai e uma mãe dispostos a amá-los e aceitá-los da maneira que eles eram. Muitas vezes a gente fica preocupado em fazer um melhor quarto ou preparar coisas caras para os nossos filhos, achando que é isso que eles precisam no primeiro momento. E não é. Nossos filhos estão num programa de acolhimento ou num abrigo, esperando por uma família que os ame e que os aceitem do jeito que eles são, com todas as suas demandas, com todas as suas dificuldades. Meu filho mais velho sempre foi um menino afetuoso, calmo e muito tranquilo. Entretanto, muito seguro. Tinha medo de tudo, medo das pessoas, medo até da gente. Medo à noite não dormia por terror noturno. Ele era um menino inseguro e parecia sempre muito introspectivo. E a gente tinha que conquistar aquele coração e mostrar para ele que ele estava seguro na nossa família, que ali era o lugar dele, que ele não teria que ir embora para outro lar. Ele tinha chegado de fato na casa dele. E isso não foi de um dia para a noite. Meu filho passou várias noites em claros. Eu e meu esposo, a gente estava cansado e exausto, porque toda noite eram choros, eram terrores noturnos, medos inexplicáveis. Choro que ele chegava às vezes a vomitar de tanto que ele chorava. E a gente tinha que acolher, tinha que estar ali junto, querendo entender por que o medo. Nós precisamos de ajuda, não caminho sozinho. Nesse período eu busquei ajuda com a terapia, para que a gente pudesse trabalhar esse medo, esse terror. A gente, quando recebe nossos filhos, os seus comportamentos é como se fosse a capa de um livro. Dentro daquele livro tem muitas histórias. É importante abrir o livro e entender qual o contexto daquela capa, por que aquele comportamento. E foi isso que eu fiz. Eu fui buscar conhecimento, fui buscar troca de experiência para entender melhor meu filho. Trabalhava as emoções com eles, fazia muita leitura, roda de conversa e o principal, brincar. Brincar. Eu sou pedagoga e sei que a melhor linguagem para se comunicar com uma criança é brincar com ela, é dedicar tempo a ela. E foi isso que eu fazia.
Eu sempre brinquei muito com eles, brincava. E nessa brincadeira a gente ia se aproximando e fortalecendo nossos vínculos. Meu filho chegou com muita dificuldade de aprendizagem. Ele estava no primeiro ano, ainda não sabia ler, não conhecia as letras. E nós tínhamos que trabalhar isso. Como trabalhar isso? De forma lúdica, de forma leve. Preparei alguns jogos, fazia lista de compras, até hoje a gente faz lista de compras junto, lista das brincadeiras preferidas, bingos de letra, bingos de número. A casa se tornou uma escola, mas uma escola leve, onde o brincar estava ligado com o aprender. E assim, meu filho, dia após dia, foi reescrevendo o capítulo da sua história. Meu filho mais velho. A nossa menina sempre foi muito falante e tagarela. Seletiva que só, não comia quase nenhum legume. E isso nos deixava muito preocupados. E nem fruta. Até hoje ela é bem seletiva. Já conquistamos uma banana, uma batata doce e um brócolis. E uma cenoura. São os legumes que ela come. Mas ela também era uma menina que tudo ficava muito brava. Não podia dizer não para ela. Era motivo de fechar a cara e não falar mais com a gente. E a gente ficava preocupado, porque a gente tinha que educar, mas tinha medo da reação. E a gente precisou estar seguro para corrigir aquele comportamento. Porque como pais, não podíamos deixar alguns comportamentos passarem branco. Precisávamos nos posicionar. E isso eu conto muito com a terapia. A terapia é um processo muito importante. Muitos pais acham que terapia são apenas para as crianças que vieram com as dificuldades, com todas as mazelas e que eles vêm, né, com todas às vezes os traumas que eles vivenciaram. Mas a terapia também é para nós pais. Para nós pais, precisamos nos preparar. Precisamos buscar o autoconhecimento, o controle, o equilíbrio para lidar com todas as demandas dos nossos filhos. Quando os meus filhos nasceram para mim, o mais velho tinha 7 anos, a do meio tinha 5 e o mais novo tinha 2 aninhos. Eram 3 crianças, né, com demandas diferentes, com necessidades diferentes. E trabalhar com todas essas demandas foi desafiador. Porque o meu filho mais velho estava entrando na escola, com plena fase de alfabetização, enfrentando as dificuldades do processo de leitura e escrita e todas as demandas que ele já vinha carregando das negligências que ele viveu. A menina de 5 anos logo se apegou muito a mim, então é uma criança que queria atenção 24 horas. Ela assim, queria muito que eu me dedicasse a ela. E um bebê de 2 aninhos que ainda não falava pouco, usava fralda, que teve dificuldade de criar vínculo comigo mesmo sendo bebê. Então, foi um processo não que aconteceu de um dia para a noite. A maternidade e os desafios eram vencidos dia após dia. Não tinha receita de bolo nem fórmula mágica. Eu tinha que me adaptar e atender as demandas da nova família que estava diante de mim, né? Que eram os meus filhos. E assim, outro ponto eu acho muito importante abordar é a questão do vínculo. O vínculo na adoção, quando você adota grupos de irmãos, pode não acontecer no mesmo tempo para todos os filhos. Por quê? Às vezes, com o filho mais velho, você vai ter mais afinidade. Com o mais novo, vai demorar um pouco mais. Aqui em casa, como meu filho de 2 anos era um bebê muito fechado, quase não sorria, teve dificuldade de criar vínculo comigo, com o pai não, mas comigo teve. E por um momento eu falei assim, gente, como que eu vou ter afinidade? O amor não veio num passe de mágica, o amor foi construído com a nossa convivência. Eu tirei a licença maternidade, mas às vezes a gente fica até com aquele sentimento de culpa. Ai, será que eu vou amar meu filho? Amor é construção, é dia após dia. Com o mais velho, não. O mais velho estava muito disposto para essa relação mãe e filho. Porque ele queria muito ter uma família. Ele desejava ardentemente por um pai e por uma mãe. Então ele fazia de tudo para nos agradar. E nós tivemos que trabalhar isso com ele. Porque também ele nos exigia muito. Ele queria dormir com a gente, ficar 24 horas do nosso lado. E aquilo a gente tinha que administrar esse amor, essa segurança, né? Essa insegurança dele. E a menina muito falante, muito seletiva na parte da alimentação. E nós tivemos que trabalhar essa questão da seletividade. Então foram vários processos vivenciados depois que o telefone tocou. Porque quando a gente está nesse período de adaptação,
Não é só as crianças que se adaptam, mas os pais também precisam se adaptar. Mas eu sempre digo às mães que estão vivendo esse turbilhão de emoções do período de adaptação: vai passar. Com o tempo, as dificuldades vão se acentuando e são 2 frases que eu levo comigo: não ande sozinha e vai passar. Por que não ande sozinho? Porque muitas vezes nós não buscamos apoio dos profissionais, das terapias, e queremos vivenciar todo aquele processo sozinho. E não é legal, a gente precisa de um do outro. Talvez um amigo mais próximo que você tem intimidade para compartilhar sua história, uma terapia para ajudar você a se entender e entender seus filhos, esse novo momento que você está vivenciando, praticar um esporte. Eu sei que são várias coisas, mas a gente precisa desse autocuidado, precisa estar bem para cuidar dos nossos filhos. E ter, assim, que são fases que nós passamos, né? São estações quanto mãe nós vivemos. Quando a gente assume a maternidade pela via da adoção, às vezes nós vamos enfrentar uns momentos desafiadores. Mas o que nós precisamos ter em mente é que vai passar. Com apoio, com busca de conhecimento, tudo isso é vencido. E eu passei por tudo isso e hoje eu sou essa pessoa que estou aqui compartilhando com você para dizer que a família já está bem integrada. O meu filho hoje pratica esporte. A minha filha, ele pratica jiu-jitsu e vôlei. O mais velho tá mais seguro, dorme sozinho, tem autonomia na escola, boas notas. A minha filha ainda tem seletividade alimentar, mas já venceu muitas barreiras e dificuldades, tá mais segura, faz ginástica artística, se destaca nesse esporte, está alfabetizada, tá na escola, convivendo, construindo novas relações, fortalecendo nosso vínculo dia após dia. O mais novo agora, gente, já que aquele processo de construção de amor e parentalidade foi vencido. Hoje a gente tem uma relação ótima. Os desafios para uma criança de 5 anos. As crianças de 5 anos não são fáceis de lidar. Tem as birras, tem os processos de ensino, tem às vezes as dificuldades na relação dos irmãos, o ciúme, as brigas constantes entre eles, principalmente entre a menina de 8 e o menino de 5. Muito ciúme, mas isso a gente vai vencendo no dia a dia, ensinando eles a rotina. Rotina é uma coisa que a gente faz todos os dias. Cuidar da casa, cuidar do ambiente, cuidar das suas próprias coisas, a respeitar, trabalhar a questão da mentira, que às vezes a gente ainda tem a questão deles omitirem fato por medo. Então isso a gente trabalha também com eles. Mas os desafios principais a gente conseguiu vencer. E foi através da terapia, da busca de apoio na igreja, das pessoas mais próximas, das trocas de experiência. Assim nós fomos vencendo. E nesse ano eu tive o prazer e a oportunidade que eu queria compartilhar, terminar esse vídeo falando sobre isso, de escrever toda a minha história em um livro. Esse livro aqui, ó, Adoção, 3 Corações e uma Família, é onde eu relato toda a minha história de adoção. Eu falo um pouquinho sobre os meus filhos, sobre todo o processo que nós vivenciamos, né? Eu vou dar uma lida só no índice para que vocês fiquem cientes, né, do que vocês vão encontrar no meu livro, né, quais assuntos que ele aborda. A dor ao milagre, eu falo um pouquinho, a dor ao milagre da adoção, eu falo um pouquinho desse processo de perdas gestacionais até que a adoção chegasse na minha vida, os desafios da construção da parentalidade, né, que não é um passe de mágica, é uma construção diária, a construção da família, os laços de amor e união, eu falo um pouquinho da minha família, um pouquinho de como quais estratégias que a gente utilizou para construir esse laço com as crianças, né? A legislação, os procedimentos legais, aquela pessoa que quer adotar não sabe por onde, aqui você vai ter um norte de onde você deve ir. As emoções e a pedagogia, eu trago um pouco dos impactos do trauma das emoções, como pedagoga, quais livros que eu li para trabalhar a adoção, para trabalhar a emoção, são alguns exemplos, é um recorte da minha experiência. Podem ser que existam muitas outras experiências ricas, mas aqui eu fiz um recorte dentro da minha experiência e espero que isso possa contribuir na sua jornada. Eu falo também sobre a adoção, identidade, desenvolvimento da autoestima e do pertencimento, a adoção à luz da Bíblia, onde eu trago um pouquinho dessa perspectiva
cristã, né, de Jesus que foi adotado, Moisés, entre outros exemplos da Bíblia, que a adoção é algo que nasceu primeiro no coração de Deus. Então trago um pouco essa visão também para quem acredita, né, quem é cristão, ler esse capítulo. E as reflexões e os aprendizados sobre a adoção no contexto brasileiro. E o último capítulo para mim é a cereja do bolo, porque é histórias conectadas pelo coração. São vários exemplos onde eu trago várias famílias que relatam aqui um pouco das suas histórias de adoção e de que forma a adoção aconteceu nas suas vidas. Então, eu acho que esse último capítulo, ele serve para completar, para você que está desejando adotar e não sabe por onde começar, quer conhecer exemplos e quer ter um norte, o meu livro pode te ajudar. Enfim, eu sou muito grata a Ângela por ter me convidado para compartilhar um pouquinho da minha experiência aqui nesse canal e espero que esse vídeo possa contribuir na sua jornada de adoção. E então, pessoal, vocês se emocionaram? Eu tenho certeza que sim. Bem, quero convidar a você que é mãe, pai ou filho pela via da adoção e que deseja também contar a sua história aqui no nosso canal, deixe sua mensagem aqui. Eu quero, vou adorar poder reproduzir a sua história aqui também. Pessoal, hoje é só. Até o próximo vídeo, porque afinal de contas, cada história é uma história. Um super beijo no coração de cada um de vocês.